O cristianismo é a maior religião do mundo em números de adeptos e, atualmente, mais de 2 bilhões de pessoas em todo o planeta se identificam como cristãs, o que representa quase 1/3 da população mundial. Independentemente de qual seja a sua fé, não se pode negar o impacto profundo que o cristianismo teve e continua tendo na história e na cultura global. Desde a sua origem, há mais de 2000 anos, essa fé tem moldado civilizações, influenciado sistemas, inspirado incontáveis obras de arte e até mesmo orientado revoluções sociais e morais em diversas partes da história. E como podemos perceber essa influência no nosso dia a dia? É só olhar ao redor. A presença do cristianismo está em toda parte. Numa cruz pendurada na parede, numa Bíblia repousando sobre a mesa ou na arquitetura imponente de uma catedral no coração da cidade. Mas não é só isso. O cristianismo se manifesta também em nomes de ruas, em músicas que ouvimos, programas de televisão, filmes e até mesmo no conteúdo que consumimos aqui na internet. A figura de Jesus de Nazaré, a pedra angular desta fé, não é apenas um símbolo religioso, mas um ícone cultural que transcende as fronteiras da religião, influenciando aspectos diversos da vida cotidiana e da cultura popular. Mas diante de toda essa influência, surge uma pergunta intrigante: quais são as evidências históricas da existência de Jesus de Nazaré, o fundador do cristianismo? Essa questão tem sido objeto de debates intensos entre historiadores, arqueólogos e teólogos ao longo dos séculos. Além dos textos como os evangelhos, existem referências a Jesus em fontes não cristãs da antiguidade, escritas por historiadores como Flávio Joséfo e Tácito. Esses documentos fornecem algumas pistas sobre sua existência e impacto na sociedade da época. Será que as evidências disponíveis são suficientes para afirmar categoricamente a historicidade de Jesus? Ou estamos olhando para uma figura que é tanto histórica quanto mítica, cuja verdadeira essência talvez repouse mais em seu impacto duradouro do que em registros detalhados de sua vida? Neste vídeo, vamos analisar as evidências históricas contemporâneas que possuímos sobre a existência de Jesus, explorando o que sabemos através de registros antigos e o que a pesquisa moderna nos revela sobre essa figura central do cristianismo. Em 1961, foi descoberta uma inscrição intrigante na cidade de Cesareia Marítima, que trouxe novas luzes para o estudo histórico do cristianismo e suas figuras associadas. A inscrição, gravada numa parede de pedra, menciona Pôncio Pilatos, o prefeito da Judéia, uma figura bíblica notoriamente conhecida por seu papel no julgamento de Jesus. O texto na inscrição revela que Pilatos dedicou a construção a Tibério, que era o imperador romano da época. Esta descoberta é significativa porque é uma das poucas evidências arqueológicas que corroboram diretamente a existência de Pilatos, consolidando a conexão entre os registros históricos e os relatos bíblicos. A inscrição não apenas confirma a figura de Pilatos como uma personalidade histórica e real, mas também ajuda a contextualizar mais precisamente a época em que os eventos descritos nos evangelhos teriam ocorrido. Já possuíamos evidências textuais confirmando a existência de um prefeito da Judéia chamado Pôncio Pilatos durante o governo do imperador Tibério. Portanto, ao encontrar esta inscrição, torna-se mais fácil compreender e aceitar que ela representa uma evidência sólida e concreta da realidade histórica desse personagem. Embora tenhamos uma inscrição confirmando a existência de Pilatos, que era a autoridade máxima na província da Judéia, ele é a única figura dessa época com uma evidência arqueológica direta. Agora, vamos refletir sobre Jesus, que era um simples camponês do interior remoto da mesma província da Judéia, levando em conta seu status social que não tinha relevância para a sociedade daquela época. É compreensível
que não existam registros arqueológicos diretos relacionados a ele. Afinal, é extremamente raro, ou até mesmo impossível, encontrar evidências físicas que documentem a vida de pessoas comuns daquela era. No ano de 2002, arqueólogos fizeram uma descoberta importante: um ossuário datado do primeiro século. Essa caixa especial era usada nos rituais de sepultamento judaicos da época, para guardar os ossos após o corpo ter se decomposto completamente. O que torna este ossuário particularmente especial é a inscrição em aramaico, encontrada em um de seus lados, dizendo: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. A presença desses 3 nomes levantou imediatamente a hipótese de que este poderia ser o ossuário de Tiago, mais conhecido nas Escrituras como Tiago, o justo, irmão de Jesus e filho de José. Este achado é extremamente significativo porque oferece uma rara evidência arqueológica que pode estar diretamente ligada a figuras centrais dos textos bíblicos. Portanto, essa descoberta poderia nos fornecer uma prova concreta da existência de um irmão de Jesus, o que também indicaria, de forma indireta, a existência de Jesus. Contudo, a situação não é tão simples quanto parece, e existem vários detalhes que precisamos considerar nessa análise. Um ponto importante a dizer é a popularidade dos nomes Tiago, José e Jesus naquela época. Em uma análise de 147 nomes encontrados em ossuários da região, José e Tiago aparecem frequentemente, ocupando o primeiro e o segundo lugar entre os nomes masculinos mais comuns do período que Jesus viveu. O historiador André Lemaire, analisando esse contexto de dominação romana na Judéia, onde Jesus supostamente viveu, estimou que poderia haver aproximadamente 20 homens chamados Tiago, filhos de algum José e irmãos de algum Jesus, vivendo naquela época. Assim, a presença desses nomes no ossuário, embora intrigante, não é uma garantia definitiva da conexão com as figuras bíblicas conhecidas. Este é apenas um exemplo de quão incertas e frágeis podem ser as evidências arqueológicas, mesmo quando parecem ser sólidas e concretas. Afinal, o mais importante não é necessariamente o objeto encontrado, mas sim como interpretamos esse objeto. As fontes escritas mais antigas, detalhadas e abrangentes que possuímos sobre Jesus são aquelas redigidas por cristãos. Naturalmente, os seguidores de Jesus afirmariam sua existência. Por isso, antes de nos aprofundarmos nessas fontes, vamos explorar o que alguns autores não cristãos mencionaram, oferecendo indícios sobre a realidade histórica de Jesus. Caio Plínio Cecílio II era um senador e jurista romano que exerceu várias funções no governo imperial. O contexto histórico é importante, pois ele foi nomeado governador da província de Ponto Bitínia no início do século II. Durante esse período, ele trocou uma série de cartas com o imperador Trajano, relatando o que acontecia na região e pedindo orientação sobre como lidar com situações específicas. Uma dessas cartas, a Carta 96, é a mais antiga referência que temos de uma fonte romana mencionando explicitamente Jesus. O contexto dessa carta é que Plínio estava recebendo muitas denúncias sobre a presença e as atividades de cristãos em sua província. Ele estava incerto sobre como lidar com o que considerava uma nova superstição contagiosa, referindo-se ao cristianismo. Plínio explicou ao imperador que, até então, sempre que alguém era identificado como cristão, ele forçava a pessoa a invocar os deuses romanos, adorar imagens do imperador e de outros deuses, oferecer sacrifícios a eles e insultar Cristo. Em resposta à carta de Plínio, o imperador Trajano aconselhou uma abordagem moderada. Não havia regras rígidas sobre como lidar com os cristãos, mas ele recomendou que Plínio não fosse ativamente atrás deles nem aceitasse acusações anônimas. No entanto, se alguém fosse acusado formalmente de ser cristão e levado perante ele, a pessoa deveria ser incentivada a renunciar à sua fé,
adorando os deuses romanos como prova de lealdade. Caso se recusasse, então enfrentaria punição. Essas cartas nos oferecem uma série de informações valiosas. Primeiramente, é claro que, já no início do segundo século, o cristianismo havia se expandido significativamente, alcançando até mesmo a Ásia Menor, na província de Ponto Bitínia. Lá, a religião já exercia uma influência considerável, tanto que motivou um governador a buscar orientações diretas do imperador sobre como manejar essa nova e crescente presença. Essa correspondência destaca o impacto notável que o cristianismo estava começando a ter naquela região e época. Um outro personagem que podemos citar aqui é Públio, também conhecido como Gaius Cornélius Tácitus, que foi um senador romano que desempenhou diversos papéis importantes no Império Romano. Ele é reconhecido por suas contribuições à historiografia através de duas obras principais. Uma que abrange o período desde a morte do imperador Nero até a morte de Domiciano, e outra que conta os eventos desde o reinado de Tibério até o de Nero. Em uma de suas obras, especificamente em um segmento datado do início do século II, Tácitus relata o infame incêndio de Roma em 64 d.C. Segundo ele, a população suspeitava que o próprio Nero tinha instigado o incêndio. Contudo, para desviar as acusações de si mesmo, Nero atribuiu a culpa aos cristãos, um grupo já bastante mal visto na cidade naquela época. Tácitus menciona que Cristo, o fundador desse movimento, foi executado durante o governo de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Esse texto é significativo por várias razões. Primeiro, ele fornece uma confirmação externa da execução de Cristo, situando-a dentro de um contexto histórico específico, sob a administração romana. Segundo, ilustra a percepção de que o cristianismo, que começou na Judéia, não apenas se espalhou para Roma, mas foi visto como uma superstição mortal, que tinha sido temporariamente suprimida e depois ressurgiu. Essa percepção destaca tanto a visibilidade quanto a controvérsia que o cristianismo gerava em Roma. Em terceiro lugar, vale ressaltar que o movimento cristão é associado a uma figura central, conhecida como Cristo. Este foi descrito como uma pessoa real, um homem de carne e osso, originário da província da Judéia, que foi executado pelas autoridades romanas por volta do ano 30. Tácitus escreveu isso no início do segundo século, e embora ele não fosse uma testemunha ocular dos eventos, sua narrativa ainda é considerada uma fonte crucial para entender tanto a história do cristianismo quanto a figura de Cristo. Outra importante fonte da época que podemos destacar é Gaio Suetônio, um historiador e biógrafo romano que viveu na transição do primeiro para o segundo século. Ele é conhecido por sua obra Vida dos 12 Césares, que compila as biografias de imperadores romanos, desde Júlio César até Domiciano. Dentro desta coleção, na biografia do imperador Cláudio, que governou de 41 a 54 d.C., há uma referência a um indivíduo chamado Crestus. Essa menção é significativa, porque sugere uma possível associação entre Crestus e Cristo. Suetônio não oferece muitos detalhes, mas indica que esse Crestus pode ter sido uma figura influente entre a comunidade judaica em Roma, suficientemente relevante para ser mencionada no contexto de distúrbios entre judeus na cidade, levando Cláudio a expulsar alguns deles de Roma. Esse texto aborda os conflitos entre dois grupos dentro da comunidade judaica em Roma, durante o reinado do imperador Cláudio. De um lado, havia judeus que começavam a seguir os ensinamentos de Cristo e se identificavam como cristãos. Do outro, estavam aqueles que rejeitavam essas novas crenças. A tensão entre esses dois grupos cresceu tanto que ameaçava a ordem pública. Percebendo o potencial para conflitos mais sérios,
e possivelmente violentos, o imperador Cláudio tomou uma medida drástica para manter a paz. Ele decidiu dispersar os judeus de Roma. Essa decisão foi tomada na esperança de diminuir a tensão e evitar que os desentendimentos escalassem para algo mais grave, mostrando como as questões religiosas e sociais estavam intrinsecamente ligadas e podiam influenciar decisões políticas significativas naquela época. Esta referência é um dos poucos testemunhos de fontes não cristãs sobre a presença e influência de uma figura associada a Jesus, ou a conflitos relacionados a ele durante o período romano. Na obra Vida dos 12 Césares de Suetônio, há outra passagem que indiscutivelmente se refere ao cristianismo, desta vez durante a biografia de Nero. Neste segmento, onde Suetônio lista as ações de Nero que ele considera positivas, ele menciona a perseguição aos cristãos. Curiosamente, mesmo sendo crítico em várias outras ações de Nero, Suetônio parece aprovar essa perseguição específica. É possível que essas punições estivessem de alguma forma relacionadas ao grande incêndio de Roma, embora Suetônio não faça uma conexão explícita. O interessante é que nesta passagem, Suetônio usa a grafia cristãos com I e não com E, como em outra ocasião em que ele escreve Crestus. Isso levou alguns historiadores a questionarem por que, na primeira menção, ele teria escrito Crestus e não Christus, se referindo Crestus como o fundador do cristianismo. Vamos explorar agora uma das principais fontes históricas judaicas sobre a existência de Jesus, que é o trabalho do historiador judeu Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um líder judeu que comandou forças contra os romanos na Galiléia durante as guerras romano-judaicas. Após ser capturado e preso, ele começou a colaborar com os romanos e, sob o patrocínio da família imperial, ele escreveu uma detalhada história sobre o conflito em que esteve envolvido, publicada como A Guerra dos Judeus por volta de 75 d.C. Posteriormente, Josefo escreveu o livro Antiguidades Judaicas, uma obra abrangente que narra a história do povo judeu desde Adão e Eva até a revolta contra Roma. Publicada aproximadamente em 94 d.C., é nessa obra que encontramos duas menções significativas de Jesus. Interessantemente, começaremos pela segunda menção, localizada no livro 20 das Antiguidades, que é mais breve e menos controversa que a primeira. Nessa passagem, Josefo relata que durante uma interrupção na administração romana na Judéia na década de 60, um sumo sacerdote convocou o sinédrio de juízes e trouxe à sua frente o irmão de Jesus, que era conhecido como o Cristo, de nome Tiago, e alguns outros. Esses foram acusados de transgressão da lei e, consequentemente, apedrejados. Esta referência fornece evidências sobre um indivíduo da Judéia chamado Jesus, conhecido como o Cristo, destacando a irrelevância de sua figura histórica e o impacto de suas relações familiares. Temos também uma fonte independente do segundo século, o cronista Egésipo, que corrobora a informação de que Tiago, o irmão de Jesus, mencionado no Novo Testamento, foi apedrejado na década de 60. Isso reforça a possibilidade de que o personagem histórico mencionado por Josefo, conhecido como Jesus Cristo e irmão de Tiago, seja de fato o mesmo Jesus descrito no Novo Testamento, aquele venerado pelos cristãos, e não uma figura genérica. Vale destacar que essa é a segunda referência que Josefo faz a Jesus em suas Antiguidades Judaicas, uma menção breve, mas significativa. No entanto, existe uma menção anterior feita por Josefo, na mesma obra, que é consideravelmente mais rica em detalhes e substancialmente mais robusta que essa. Esta primeira menção é tão rica em detalhes e abrangente que chegou a levantar suspeitas de sua autenticidade. Essa citação se encontra no livro 18 das Antiguidades Judaicas
e é amplamente discutida no debate sobre a existência histórica de Jesus, sendo conhecida como o Testemunho de Flávio Joséfo. Ela diz o seguinte: nessa época, viveu Jesus, um homem sábio, se é que é adequado chamá-lo de homem, pois ele era um realizador de feitos extraordinários e o mestre de pessoas que recebiam a verdade com prazer. Ele atraiu a si muitos judeus e muitos dos gregos. Ele era o Cristo. Quando Pilatos, à instigação dos líderes de entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o tinham amado anteriormente não deixaram de fazê-lo, pois ele apareceu a eles vivendo novamente ao terceiro dia, conforme os profetas divinos haviam predito essas e 10.000 outras coisas maravilhosas sobre ele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, ainda não desapareceu até hoje. É importante destacar que, infelizmente, não possuímos os manuscritos originais desse texto para verificar se essas declarações específicas faziam parte do conteúdo original. Os registros mais antigos que temos do testemunho de Flávio Joséfo foram transcritos e conservados por cristãos no IV século. Isso significa que só temos acesso a cópias que podem ter sido sujeitas a alterações ou inclusões ao longo do tempo. Outra fonte que podemos citar aqui é o Talmud. O Talmud é uma coleção de escritos rabínicos que foram compilados para preservar as tradições judaicas após a destruição de Jerusalém e a dispersão dos judeus, eventos que ocorreram no contexto das guerras romano-judaicas. Dentro desses textos encontram-se referências a uma figura chamada Yeshua, que realizou feitos notáveis e acabou sendo executado. Essas menções nos ajudam a entender como algumas tradições orais foram transmitidas e registradas pelos rabinos ao longo dos séculos. Vamos analisar o que o texto fala. Foi ensinado que na véspera da Páscoa, Yeshua foi enforcado. Um arauto precedeu-o por 40 dias, proclamando: ele será apedrejado porque praticou feitiçaria e seduziu Israel ao erro. Quem souber algo em sua defesa, venha à frente e fale. Mas uma vez que nada foi encontrado em sua defesa, ele foi enforcado na véspera da Páscoa. Bem, já que estamos explorando diferentes fontes históricas sobre Jesus, não podemos concluir o vídeo sem mencionar o principal conjunto de textos sobre ele, o Novo Testamento. Estas são as fontes escritas pelos próprios cristãos, que documentam e apoiam suas tradições e crenças. Entre os 27 livros que compõem o Novo Testamento, 13 são epístolas atribuídas ao apóstolo Paulo. Historiadores geralmente concordam que dessas 13, 7 são definitivamente de autoria de Paulo. Há ainda 3 cartas cuja autoria por ele é considerada possível, enquanto as 3 restantes são frequentemente vistas como atribuições equivocadas, não tendo sido escritas por Paulo. Nessas cartas, Paulo se refere a Jesus como um homem real, que nasceu de uma mulher, teve irmãos, formou discípulos durante sua vida, foi julgado por líderes judeus na província da Judéia, foi crucificado e posteriormente sepultado. Paulo reconhece que não teve a oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente durante sua vida terrena. No entanto, ele se dirige a comunidades que tiveram esse privilégio e relata suas interações com Pedro e outros apóstolos que caminharam ao lado de Jesus. Além disso, Paulo menciona suas experiências com Tiago, irmão de Jesus, demonstrando uma ligação indireta com pessoas próximas ao ministério de Jesus. Os evangelhos são os textos fundamentais do Novo Testamento, que se concentram principalmente em relatar a vida, os ensinamentos e os feitos de Jesus Cristo. Contendo uma rica narrativa, esses escritos são essenciais para compreender a figura central do cristianismo. Alguns historiadores sugerem que o Evangelho de Marcos pode ter sido escrito próximo ao ano 40, tornando-o a fonte mais antiga sobre Jesus, até mesmo anterior às cartas de Paulo. No entanto, alguns poucos historiadores datam outros evangelhos,
como o de Lucas, após o ano 100. Essas diversas opiniões sobre a cronologia dos evangelhos refletem as complexidades e debates contínuos entre os estudiosos sobre a vida e o contexto histórico de Jesus. Também vale a pena mencionar outras fontes que podem ter falado sobre Jesus, mas que não estão nos livros que conhecemos hoje como a Bíblia. Alguns escritos antigos, como os evangelhos apócrifos ou mesmo os trabalhos de alguns cristãos que viveram pouco depois do tempo de Jesus, como Clemente Romano, Inácio de Antioquia e Pápias de Herápolis, podem nos oferecer informações interessantes sobre aquele período. As evidências históricas que confirmam a existência de um homem chamado Jesus, líder de um movimento no primeiro século, são significativas e diversificadas. Além dos relatos dos evangelhos do Novo Testamento, que fornecem uma visão detalhada de sua vida, ensinamentos e atividades, existem também fontes não cristãs que corroboram sua existência. Autores como Flávio Joséfo, Tácito e Suetônio, em suas obras escritas fora do contexto religioso cristão, fazem referências a Jesus e ao movimento cristão primitivo. Essas fontes históricas, combinadas com descobertas arqueológicas e outras evidências, sustentam a ideia de que Jesus foi uma figura real que desempenhou um papel significativo na Palestina do primeiro século, dando início a um movimento que deixaria um impacto duradouro na história e na cultura do mundo ocidental.